Graças a Deus estamos aqui mais uma vez no Templo da Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Santo Ângelo, na Avenida Ipiranga 1364. Com muito carinho nós estamos entrando aqui no ar neste momento, usando essa ferramenta importante que é a internet. E pela misericórdia de Deus estamos mais uma vez aqui. Estivemos impossibilitados de fazermos duas lives, mas voltamos de novo hoje. Estamos aqui com muita alegria e acredito que hoje a gente possa ser bênção para vocês que estão nos dando o prazer de nos ouvir. Quero dizer para você, mandando o teu alô, mandando um WhatsApp aí, enfim, nós estamos aqui com a nossa equipe, que é o Darwin, está aqui conosco, sempre fazendo esse trabalho para que leve com excelência, também minha esposa. E a gente, na medida do possível, a gente vai mandando um alô, vai interagindo. Você pode fazer teu pedido de oração, você pode mandar um alô que está ligado com a gente, e a gente vai interagindo aqui e vai fazendo uma live gostosa, vai conversando, vamos falando da palavra de Deus, dizendo também que no final, daqui a pouco, quando a gente fala um pouco da palavra, depois a gente tem aquela corrente, a corrente de oração, que eu chamo a corrente de oração do Brasil para Cristo, aonde eu tenho certeza e tenho ouvido testemunhos que Deus tem abençoado muitas pessoas, Deus tem feito coisas extraordinárias. Tá certo? Então, uma quarta-feira, no meio da semana, já estamos aqui no meio, né? Mês de agosto andando, dizendo que os nossos trabalhos aqui na cidade de Santo Ângelo, nós temos culto de oração na sexta, a oração que a gente ora 12 horas, depois no sábado nós temos reunião de jovens, também no domingo às 18 horas o grande culto, que é o culto público presencial. Nós estamos aqui com os nossos cultos funcionando toda semana e a gente está aqui no templo dando assistência àquelas pessoas que precisam, querem, e a gente está aqui dando assistência. Eu gostaria de, antes de fazer qualquer coisa, a gente orar a Deus com vocês. No nome de Jesus, quero convidar vocês para que a gente ore. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos na Tua presença neste momento, adoramos e glorificamos o Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, invocamos a Tua bênção, pedimos que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força, nos dê sabedoria e que o Espírito Santo auxilie, nos dê direção nesta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Moraes, lá da cidade de Santiago, que está ligado com a gente. Um abração, Cláudio, que Deus abençoe você, a Vera, também a irmã Júlia, vocês que estão sempre ligados com a gente. E da cidade de Santa Maria, a Carla, que sempre está ligada com sua tia, com a nossa querida irmã, a que mora ali na cidade de Santiago também, que me fugiu, a irmã Araci, tá certo? Um abração, irmã Araci, que Deus abençoe vocês todos nesta noite. A gente o Darwin e minha esposa estão anotando os nomes de vocês, porque eu não estou sem celular aqui, eu só me preocupo eles vão me passando aqui, eu vou conversando com vocês. Eu gostaria de conversar com vocês num texto nesta noite, um texto muito conhecido no meio cristão, acredito que todas as pessoas, que é em Lucas capítulo 19, que diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido. Então, nós queremos falar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu não sei se já tem alguma pessoa aí. Darwin, você me passa. Eu já vou mandar um abraço. E que legal. Estão conosco já nesta noite. Eu agradeço aí a Jussiele, nossa irmã querida,
Um abraço, Ju, estamos com saudade de você. Deus abençoe. Também a irmã Neiva Antunes e o irmão Jair Santos. Que bom, gente, nossa querida amada que já estão conosco nesta noite. Muito obrigado pela companhia, pela presença. Eu quero conversar um pouco sobre este texto, algumas questões aqui, dizendo para você que daqui a pouquinho nós já vamos estar orando. E eu estava pensando nesses dias, pensando sobre esse texto, e uma coisa me veio eu pensando sobre isso, que eu fiquei pensando que eu possa crer nas possibilidades terrenas, e porque elas abrem portas eternas. Eu pensando sobre a história de Zaqueu, então pensando sobre esse texto, eu coloquei lá possibilidades. Possibilidades é aquilo que é possível, que pode se realizar, que pode acontecer, só ter um pouco de esforço e de empenho, tá certo? Então, eu fiquei pensando nesta questão, e quantas coisas são possíveis acontecer, com esforço e com empenho nas nossas vidas, que são terrenas. Tem coisas terrenas que com esforço e que são possíveis ser realizadas, mas que a gente não realiza muito diferente no mundo, no Brasil principalmente. E a gente fala assim, pode ser que você já tenha falado isso, quando as coisas voltarem ao normal. A gente sempre fica brincando, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Daí eu pensei num texto que eu quero falar para vocês nessa noite, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quer dizer, esperar as condições perfeitas, primeira coisa, indica a falta de iniciativa, certo? Então esta é uma compreensão também prática também e aplicável à nossa vida espiritual. Se esperarmos a ocasião, o lugar perfeito para ler a Bíblia, por exemplo, nós nunca vamos começar. A gente sempre diz, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou fazer. Eu até brincava com uma irmã que ela queria emagrecer, né? Ela disse, não, segunda-feira eu vou começar a fazer um regime. E segunda-feira é o Dia Internacional do Regime, mas ela acho que até hoje ela não começou. Tá certo? Então, a gente fica esperando uma ocasião, um local perfeito para ler a Bíblia, fazer outras coisas, pertencer a uma igreja perfeita, um ministério perfeito. A gente acaba nunca servindo, nunca indo para lugar absolutamente nenhum. Então, nós não devemos, certo? Eu estava pensando sobre esse texto. Não devemos esperar as condições perfeitas, que provavelmente elas jamais existirão. Jamais existirão. Então, eu quero fazer essa introdução, porque eu estava pensando sobre esse texto e me abriu esse leque. Daí a gente começa a ler o texto aqui. A Bíblia diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E Jericó provavelmente seja a cidade mais antiga do mundo. Em Jericó, Jesus curou, por exemplo, o cego Bartimeu e depois mais 2 cegos. Então, a Bíblia diz que Jesus chega em Jericó. Jesus tinha ido algumas vezes a Jericó. E a Bíblia também diz o seguinte: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos publicanos, e a Bíblia fala que este homem era rico. Então, ele aparentemente era uma pessoa realizada, trabalhava para o governo, era chefe e rico. Então, hoje é uma coisa que a gente sempre quer, todas as pessoas querem. Isso não é errado. A Bíblia está descrevendo Zaqueu, que ele era chefe dos publicanos e era rico. Quer dizer, ele era um cara vencedor, ele era um cara que chegou onde ele queria chegar, alcançou o que queria alcançar, na área profissional, na área material. E a Bíblia diz que, no capítulo 19, versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da sua pequena estatura. Se a história de Zaqueu, eu estava pensando o seguinte, por isso que eu estou conversando com vocês nessa noite, para a gente pensar a palavra. Se a história de Zaqueu tivesse terminado aqui, que lição nós teríamos? Não podia porque era de pequena estatura.
Hoje, não posso, é uma linguagem que a gente fala muito, trazendo para os dias de hoje. Não posso, não dá, não consigo, ninguém me dá oportunidade. E muitas vezes a gente fica empacado nesta situação, sentindo pena de si mesmo. Então, quando eu comecei a ler esse texto atenciosamente, eu vejo assim que ele disse que ele não podia porque era de pequena estatura. E eu cocei minha cabeça, pensei, se a história de Zaqueu tivesse terminado aqui, meu Deus, que lição nos daria? Então, eu olho aqui e eu comecei a pensar, às vezes a gente está empacado aqui no capítulo 3 de Zaqueu, a gente diz que a gente não pode, porque eu citei algumas questões aqui, porque eu sou doente, sou fraco, sou injustiçado, pobre, pequeno, enfim, a gente fala muitas coisas e a gente sente-se pena de si mesmo, é uma autocomiseração. Então, se tivesse terminado a história de Zaqueu aqui, nós não teríamos absolutamente nenhuma lição para falar, não nos daria nenhum exemplo positivo. Eu quero falar com você que está me ouvindo nesta noite, me dando o prazer de me ouvir nesta noite. Pode ser que você esteja empacado no capítulo 3, como Zaqueu, eu não posso fazer aquilo que eu quero, e ele começa a botar defeitos sobre você. Eu quero dizer para você o seguinte, só que a história de Zaqueu, ela tem o versículo 4. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, pode ser que você esteja empacado aqui, que eu sou fraco, sou doente, sou injustiçado, ninguém me dá oportunidade e assim por diante. Eu quero dizer que pise no capítulo 4 da tua vida. Pise no capítulo 4. E o capítulo 4 me diz o seguinte: e correndo adiante subiu em uma figueira brava, subiu em uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. Então, quando eu pensei esse negócio aqui, gente, eu falo bem assim, bem direto com vocês, cara, isso aqui parece uma história de guri. Eu já vi guri fazer isto, uma história de brincadeira, uma história assim, que era uma história de menino, quando a gente era menino, mas está escrito na Bíblia. E quem estava em cima da árvore era Zaqueu. E o seguinte, era possível acontecer dele subir na árvore, com um esforço e com um empenho. E muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa e não faz, entendeu? Então, havia possibilidade. E por mais que seja difícil, por exemplo, quando a gente é menino, a gente sobe numa rapidez incrível numa árvore. Depois já é um pouco mais difícil. Para mim já é um pouco mais difícil agora do que quando eu era menino. Mas é possível. E Zaqueu nos ensina, porque eu não sei a idade de Zaqueu, a Bíblia não passa a idade dele. Mas acredito que ele já fosse um homem, quem sabe com uns 50 anos de idade, porque chegar onde ele chegou, exercer a função que ele exercia, é mais ou menos nessa idade. Ele sobe numa árvore. Então, o chefe dos publicanos, o homem rico e sem medo nenhum de ser ridículo, ele subiu numa árvore, uma coisa de menino, certo? Uma coisa de menino, porque ele queria ver Jesus. Então tem coisas incríveis, tem coisas que a gente pode vencer, mas a gente fica empacado, e quando a gente empaca, tá certo? Nestas possibilidades terrenas, que com um pouco de esforço e de empenho, nós podemos vencê-las, a gente fica empacado, entendeu? Esperando um momento melhor, que talvez, como eu disse antes, nunca venha a acontecer. Zaqueu não deu nenhuma desculpa, irmãos. Zaqueu não esperou circunstância melhor, não disse quando for a hora certa. Um dia desses, e uma coisa que a gente fala muito, Deus é que sabe. Não, ele fez o que era possível. Amém? Eu vou falar mais uns nomes de umas pessoas que estão ligadas com a gente, e como é bom, dá uma paradinha e já volto aí, tá? Um abraço ao nosso querido Josué do Carmo,
pedindo oração pela sua família. Josué, daqui a pouquinho, quando a gente ora aí, vamos orar por todos. A nossa irmã Rosa Melo Cordeiro, um abraço, irmã Rosa, obrigado aí pela companhia. A Maria Rodrigues também, Maria Rodrigues, acho que é da cidade de Santiago, está pedindo também oração. Nós vamos orar depois na corrente, a gente ora. E também o meu sobrinho aqui, o Mateus Nigolino, obrigado pela presença, obrigado porque vocês estão aqui. Possivelmente minha cunhada está também ligada na live aí. Que Deus abençoe todos vocês. Então, como eu ia falando, muito obrigado por você estar aqui, e isso enriquece a nossa live, tá bom? Pode ser que algumas pessoas a gente não consiga mandar um abraço, mas na maneira do possível eu vou mandando, e isso é muito bom. Então, Zaqueu, ele fez o que era possível. Ele podia ter dado uma meia volta e ir embora, ainda mais um homem da qualidade dele, da posição social dele. Tá certo? Porque eu falei antes que ele fez uma coisa de guri. Só que Zaqueu tomou uma atitude que Jesus gostou. Jesus gostou. E não passou desapercebido. Aparentemente uma atitude de menino, certo? Um homem subindo numa árvore, só que Jesus, ele conhece o coração da pessoa. Jesus sabe a intenção do coração da pessoa. E daí quando eu olhei, digo, puxa vida. Ele tomou uma atitude de menino, subiu na árvore, só que Jesus gostou dessa atitude dele. Aparentemente, uma atitude sem nexo, mas Jesus gostou e não passou desapercebido. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Daí aqui você vê Jesus se convidando para ir na casa dele. Porque hoje me convém pousar em tua casa, tá certo? Ele só queria ver Jesus. Olha só, Jesus gostou tanto da atitude dele que Jesus se convidou para entrar dentro da casa dele. Então, eu quero dizer que os olhos de Deus, eles estão aqui agora. E já te viu quando você estava, e quando você está aí na tua casa, te viu todo dia hoje. Ele contemplou teu coração. Ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Ele sabe exatamente a situação em que você está aqui ligada nesta live, nesta noite. E a Bíblia diz o seguinte: apressando-se, desceu e recebeu com muita alegria. E vendo, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, aqui a julgar pela reação da multidão, Zaqueu deve ter sido um publicano muito desonesto. Porque eles falaram assim, dizendo que Jesus tinha entrado na casa de um pecador. Todos falaram, ele é um pecador. Mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus nunca nos chama como os outros, certo? Se estão chamando você aí de uma maneira pejorativa, eu quero dizer que Deus nunca chama. Jesus chamou Zaqueu. E eu quero dizer uma outra coisa para você: o que os outros falam de você não importa. Você é aquilo que Deus diz que você é. É Zaqueu. Sabe que Zaqueu, e eu fiquei pensando, Zaqueu, e sabe o que significa Zaqueu na Bíblia? O que significa o nome Zaqueu é puro. Significa puro, foi escolhido puro. Ele era uma pessoa que andava nos caminhos de Deus, que observava a palavra de Deus, mas durante a sua caminhada ele tinha se perdido. E se nós pegarmos o fim do texto aqui, o fim desta história, lá no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ninguém gosta de andar com pessoas perdidas. O que as pessoas dizem? Ele é um pecador, mas Jesus chama ele pelo Zaqueu, pelo seu nome. Jesus nunca chama a pessoa, nem você, como os outros te tratam, como os outros te chamam. Ele te chama de uma maneira diferente, pelo nome. Foi assim que Jesus chamou. Então, ele vai, a Bíblia diz que ele entra na sua casa e diz assim, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadriplicado. Então a gente olha que o Senhor Jesus não pediu absolutamente nada para ele. Ele tinha que fazer, ele fez aquilo que tinha que fazer. E pronto, tá certo? Jesus é mais importante do que tudo. Quando Jesus está na frente dele, ele viu que aquelas coisas que ele brigou tanto tempo, que não é
que não é pecado você brigar para ser rico, para ser chefe, para chegar num lugar bem alto, mas sem Jesus a gente não é absolutamente nada. E quando Jesus entra na casa dele, quando ele abre as portas para Jesus, ele viu que aquelas coisas não eram tão importantes. E ele disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu tenho causado dano a alguém, eu vou restituir. Ele já começou a entrar pela palavra, porque a lei dizia isto, entendeu? Então, ele começou a entrar e começou a mudar. A presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa, traz mudança de atitude, traz mudança de pensamento, traz mudança nas nossas vidas. Isso que eu quero falar para você nesta noite. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Abra o teu coração, abra a tua mente, abra a tua vida, abra a porta da tua casa para Jesus, porque Jesus dentro da nossa casa é algo muito bom. Tem coisas que a gente pensa de uma maneira, a gente age de uma maneira, e às vezes até age como Zaqueu, fazendo qualquer coisa para conseguir ter o dinheiro, conseguir enriquecer, mas daqui a pouco quando ele chega com Jesus, ele viu, puxa, isso não é importante. Inclusive a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. O importante em tudo, inclusive a Bíblia diz, primeiro Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele tinha se perdido, mas daqui a pouco ele se encontra com Jesus e ele começa a se achar de novamente, botar a sua vida no centro. E uma coisa bem interessante, que Jesus disse, no capítulo 19:9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, Jesus levou salvação à casa de Zaqueu. E veja bem a importância. O pai da família saiu e aquele dia em especial, ele convidou Jesus para trazer para a sua casa. Uma coisa que eu quero falar para você, para encerrar agora, logo nós vamos orar. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é convidar Jesus para entrar na sua vida e na sua casa. Então isso é muito importante. Isso que eu quero deixar para você nesta noite. Esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Um abraço também a Andréia Silveira, que está nos ouvindo. Querida, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que grandes bênçãos da parte de Deus aconteçam na tua vida. Ao nosso querido irmão Valdeci Souza Paz, lá da cidade de Bento Gonçalves, um abraço, Valdeci. Que Deus te abençoe. Eu brinco com o Valdeci, ele é o Rambo, certo? Porque sempre ele trabalha na segurança, sempre está vestido lá como um Rambo. Mas é um amigão que a gente tem ali na cidade de Bento Gonçalves, ele e sua família. Deus abençoe vocês. Então, eu estava falando o seguinte, que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é fazer isso que Zaqueu fez. Este é um dos melhores exemplos que uma pessoa pode dar à sua família. Trazer Jesus para dentro de casa, convidá-lo para vir para dentro de casa. E quando Jesus entra, não pede absolutamente nada, mas com a presença de Jesus, as coisas começaram a mudar. Ninguém pegou ele, Jesus não botou o dedo no nariz dele, obrigou ele a absolutamente nada. A Bíblia diz o seguinte: não é por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Amém? Eu gostaria de orar com você agora. Todas aquelas pessoas que estão doentes, todas aquelas pessoas que estão com um problema, todos vocês, os nossos irmãos que pediram oração aqui, eu quero falar para você o seguinte, que Deus é maravilhoso. E eu estou crendo agora, espero que você também esteja aí, que Deus vai operar bênçãos nesta noite. Deus vai operar milagre na família, mas Deus vai operar também se alguma pessoa está com algum problema em algum órgão seu, seja na perna, seja no braço, seja interno, seja na sua visão, seja na sua pele. Deus vai operar agora. Eu estou crendo assim. Eu quero convidar você que está nesta noite ligado com a gente, nesta live, porque este momento é o momento da corrente de oração. Quando a gente ora, a gente clama a Deus para que a mão de Deus venha. E eu não estou aqui no meu nome, eu estou no nome de Jesus. Ele disse assim: ide pregai o meu evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E no meu nome, no nome dele, nós curaríamos enfermos e nós repreenderíamos os demônios. Quero falar também que existem enfermidades que são espirituais.
espirituais, como no caso daquela mulher que estava no templo. Ela tinha um problema na coluna que estava entortando ela, mas o Senhor Jesus repreendeu um espírito que estava sobre ela e ela acabou endireitando. Era um espírito de enfermidade, um espírito maligno dos infernos que estava trabalhando ali na vida daquela pessoa. Então, não quero dizer que sempre é assim, existem problemas físicos, mas existem problemas espirituais. Mas eu quero dizer para você que tanto os problemas físicos quanto os espirituais, Jesus nos deu o poder, nos deu uma procuração que nós teríamos poder para orar e repreender todo este mal. Então eu quero só pedir para você, creia, acredite e comece a fazer aquilo que você não podia fazer. Logo, um tempo atrás, oramos por um homem que estava com um problema sério na perna, ele não podia fazer absolutamente nada. Nós oramos por ele por telefone e eu disse, faz o que tu não podia fazer. E ele começou a fazer o que ele não podia fazer. E até hoje ele está curado. Enxergue o que você não podia enxergar. Coma o que você não podia comer. Porque Deus vai operar na tua vida agora. Pule aquilo que você não podia pular. Mexa com aquilo que você não podia mexer, no nome de Jesus. Eu vou orar agora com vocês. Aonde você estiver, e Deus vai encontrar você na tua casa, se você está no teu caminhão, no teu carro, enfim, aonde você está ligado com esta live agora. Se você está ouvindo agora ou vai ouvir depois, não interessa. Deus vai operar na tua vida. Pai, eu estou aqui no nome de Jesus. E no nome poderoso de Jesus, nesta corrente de oração, juntamente com todos esses irmãos, eu agora quero no poderoso nome de Jesus repreender o mal. Esta pessoa que não podia mexer o braço, está com problema de aflição, angústia, está com problema, meu Deus, vários na sua pele, está com problema, meu Deus, de dor de cabeça, está com problema na visão. Comece a enxergar, comece a ver aquilo que você não via, comece a funcionar aquilo que não estava funcionando, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, comecem a sair agora todos os espíritos de enfermidade da vida desta pessoa. Agora, todo problema de pressão, depressão, todo problema no sangue, todo mal saia. Câncer, eu estou falando contigo agora, no nome de Jesus, saia desta vida. Problemas estomacais, saia agora, no poderoso nome de Jesus. Entra nesta vida, entra com a cura. Meu Deus, eu te glorifico, eu te adoro, e sei que muitos milagres começaram a acontecer, muitas curas agora. Eu sei que o Senhor está varrendo casas, está tocando em vidas. Em nome de Jesus eu estou crendo assim. Pai, eu oro, abençoo também a empresa, abençoo os negócios, e que nunca falte no coração desta família, nem no coração deste homem, nem desta mulher, nunca falte a fé, não falte a esperança e não falte o amor. No nome de Jesus. Amém. Falar para você o seguinte: comece a fazer o que você não podia. Comece a enxergar aquilo que você não enxergava. Comece a funcionar aquilo que não funcionava nos teus órgãos agora. No nome de Jesus, haja paz. Amém? Obrigado, gente, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade, possivelmente quarta que vem. Um abração. Aquelas pessoas que moram na região aqui, na cidade, convidados para o nosso grande culto de domingo. 18 horas, culto da família. Sexta-feira, dia de jejum, para que a gente se prepare para este culto. Grande bênção, Deus abençoe, no nome de Jesus.